Quando a gente pensa nas figuras mais importantes do cristianismo, o apóstolo Paulo é um nome que surge na hora, né? Com certeza, um gigante. Um verdadeiro gigante. Um cara que escreveu boa parte do Novo Testamento, que viajou o mundo antigo, um intelecto, assim, absurdo. Mas o que eu acho fascinante é que, por trás dessa figura monumental, existiu uma vulnerabilidade profunda. Algo que ele mesmo chamou, de um jeito bem misterioso, de um espinho na carne. E essa expressão, espinho na carne, é um dos grandes quebra-cabeças do Novo Testamento. E não é só uma curiosidade tipo biográfica. Pelo que ele escreve, esse espinho foi absolutamente central para a jornada espiritual dele, para a forma como ele entendia a si mesmo e a Deus. Foi algo que o moldou profundamente. Exato. E é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Recebemos um material muito interessante que faz uma investigação nos textos bíblicos, principalmente na segunda carta aos Coríntios, para tentar iluminar esse mistério. E a nossa missão aqui não é só ficar especulando, sabe? Não. É tentar entender por que esse espinho existiu, qual era o propósito dele. E a frase que dá o pontapé inicial em tudo é do próprio Paulo. Ele diz: "Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte." É uma frase com uma carga, nossa, imensa. A linguagem é violenta. Espinho, esbofetear, mensageiro de Satanás, mostra que não era um incômodo pequeno, era um tormento real. Um tormento. E ao mesmo tempo ele enxerga um propósito divino nisso tudo: evitar o orgulho. É uma coisa maluca de se pensar, né? Um paradoxo total. Como algo tão doloroso, que ele atribui a uma origem maligna, podia ter um objetivo bom, certo? Então, por onde a gente começa a investigar? Quais são as teorias que estão na mesa segundo a nossa fonte? Bom, a fonte organiza as possibilidades em 4 grandes linhas de pensamento, que os estudiosos debatem assim há séculos. A primeira é a de que o espinho era uma luta psicológica, uma angústia interna. Interna. Pense no passado de Paulo. Ele foi um perseguidor implacável dos cristãos. Ele mesmo diz que consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Essas memórias, essa culpa, poderiam ser uma ferida na alma que nunca fechava, sabe? Um lembrete constante do que ele tinha sido. Faz todo sentido. Seria como um fantasma pessoal que o assombrava o tempo todo. E as outras? A segunda hipótese é que o espinho não era algo interno, mas externo. A oposição constante que ele enfrentava. A perseguição. Exato. A vida de Paulo foi uma sequência de perseguições, prisões, naufrágios, traições. Ele estava sempre lutando contra falsos mestres que distorciam a mensagem dele. Essa onda incessante de ataques poderia muito bem ser descrita como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava sem parar. Uma espécie de burnout espiritual e físico por causa da pressão, né? Entendi. E a terceira? A terceira leva a expressão mensageiro de Satanás mais ao pé da letra. Alguns acreditam que se tratava de um assédio demoníaco direto, uma opressão espiritual pessoal e específica contra ele. Ok. E por fim, a quarta hipótese que a nossa fonte explora com mais profundidade por ser a mais aceita pela maioria dos estudiosos. O espinho era uma aflição física, uma doença, uma condição crônica que o debilitava. Ok, uma doença física. Isso parece mais concreto. Mas a Bíblia não diz qual era a doença, certo? Fica meio vago. A fonte que a gente tem dá alguma pista mais específica sobre o que poderia ser? Dá sim. E é aqui que a investigação fica fascinante. Porque as pistas principais não estão nem no texto de Coríntios, onde ele menciona o espinho, mas em outra carta. Aqui ele escreveu aos Gálatas. É como montar um quebra-cabeça com peças espalhadas. Um quebra-cabeça? Ok, isso me deixou curiosa. Onde a gente encontra a primeira peça? A primeira peça está em Gálatas capítulo 4. Paulo está relembrando o tempo que passou com eles e escreve algo muito, muito forte. Ele diz: "Posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar." Nossa, que imagem! Arrancar os próprios olhos. Ninguém fala uma coisa dessas do nada. É uma hipérbole, claro,
mas é tão específica que sugere que o problema dele tinha a ver com os olhos. Exatamente. Ele devia estar sofrendo muito para inspirar esse tipo de reação de compaixão. É uma expressão drástica que aponta para uma realidade dolorosa. E essa ideia é reforçada no finalzinho da mesma carta. Em Gálatas capítulo 6, ele pega a pena, o que era incomum, já que ele normalmente ditava as cartas para um escriba, um amanuense, Certo? e escreve uma nota de próprio punho, dizendo: "Vejam com que letras grandes estou escrevendo para vocês." Ah, isso é uma ótima pista. Uma pessoa com a visão comprometida, com dificuldade para enxergar, precisaria naturalmente fazer letras bem grandes para conseguir escrever. Perfeito. E o fato dele comentar sobre isso mostra que era algo notável, fora do comum. Perfeito. Agora junte as peças. A compaixão extrema das pessoas que queriam dar os próprios olhos a ele e a dificuldade dele para escrever com letras normais. A nossa fonte contextualiza isso historicamente. Naquela região do Oriente Médio, uma infecção ocular chamada oftalmia purulenta era extremamente comum e debilitante. Oftalmia. Purulenta. Era uma doença bacteriana que causava inflamação crônica, secreção constante, dor, sensibilidade à luz e, francamente, deixava os olhos com uma aparência bem desagradável. O que se conecta com outra coisa que ele diz nessa mesma passagem de Gálatas, não é? Ele menciona que a doença dele era uma provação para os Gálatas, mas que, mesmo assim, eles não o desprezaram. Isso. Se ele tinha essa condição nos olhos com inflamação e secreção visíveis, faz todo sentido. Imagina a cena. Um orador público tentando pregar com os olhos nesse estado. Seria uma fonte constante de humilhação. E aí a gente fecha o círculo e volta para o propósito do espinho, para que eu não me exalte. Paulo conta que teve visões celestiais incríveis, que foi arrebatado ao paraíso. O risco de um homem com essas experiências se tornar arrogante, se sentir espiritualmente superior, era imenso. Gigante. Uma doença crônica, visível e humilhante como essa, o manteria com os pés no chão. Seria um lembrete diário e doloroso de sua própria fragilidade humana. Mas espera aí, eu ainda fico com uma dúvida. Se o propósito era divino, para mantê-lo humilde, por que Paulo descreve a origem como um mensageiro de Satanás? Parece uma contradição. Como algo maligno pode cumprir um plano de Deus? Essa é uma das questões teológicas mais complexas, e a Bíblia não foge dela. Se a gente olhar para o quadro geral, como a fonte sugere, a gente vê um padrão. O exemplo clássico é a história de Jó, no Antigo Testamento. Jó. Claro. No livro de Jó, fica claríssimo que Satanás é o agente direto do sofrimento. É ele quem ataca a família, os bens e, por fim, a saúde de Jó com feridas terríveis. Certo, a iniciativa é de Satanás. Exatamente. Mas ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Ele age dentro de limites soberanamente estabelecidos. No fim da história, Deus usa todo aquele sofrimento, iniciado por uma força maligna, para um propósito maior: purificar a fé de Jó, aprofundar seu entendimento e restaurá-lo. Paulo parece enxergar essa mesma dinâmica na vida dele. Ele reconhece a origem dolorosa e maligna da aflição, o mensageiro de Satanás, mas entende que Deus, em sua soberania, está usando aquilo com um propósito redentor. Então Deus não causa o mal, mas pode usá-lo para gerar um bem maior. É isso? É a lógica que a teologia apresenta. Paulo não nega a dor. A palavra grega que ele usa para esbofetear é kolafizo, que significa dar socos, golpear repetidamente. Bom, cada vez que ele sentia a dor da inflamação, era um soco lembrando: você é fraco. Você depende de algo maior que você. A origem do soco podia ser maligna, mas o resultado final, a humildade, era o propósito de Deus. E a reação mais humana possível diante de um sofrimento desses é pedir para ele parar. E a fonte diz que Paulo fez isso. Ele orou, pediu a Deus para tirar esse espinho. Sim, e de forma insistente. Ele diz que orou 3 vezes, o que na linguagem bíblica pode significar um período de oração intensa e completa. Ele buscou a cura. Ele pediu o alívio, mas a resposta que ele recebeu não foi a que ele esperava. Não. A resposta de Deus foi uma das frases mais revolucionárias de toda a Bíblia. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente. A gente ouve tanto essa frase.
mas o que ela realmente significa nesse contexto. É fundamental a gente descompactar isso. A palavra grega para graça, charis, é muito mais rica do que a gente costuma pensar. Não é só favor que eu não mereço. Certo. Charis também carrega a ideia de capacitação divina, força, recurso. Então, Deus não estava dizendo para Paulo, se conforme com seu sofrimento e aguente aí. A mensagem era outra. Era, Paulo, eu não vou tirar esse peso das suas costas. Em vez disso, vou te dar a minha força para que você consiga carregá-lo. Uau! A graça não era a ausência do problema, mas a presença poderosa de Deus no meio do problema. É uma mudança total de perspectiva. A solução não é remover a dificuldade, mas fortalecer a pessoa que passa por ela. Isso é muito contraintuitivo para nós, que vivemos numa cultura que busca o tempo todo eliminar qualquer tipo de dor ou desconforto. Completamente contraintuitivo. E a segunda parte da resposta de Deus é ainda mais radical. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pense na lógica do mundo. Se Paulo fosse um super-homem saudável, carismático, um orador perfeito, Com uma aparência impecável. exato, as pessoas poderiam olhar para o sucesso da missão dele e dizer: claro, olha para esse cara, ele é incrível. O crédito seria todo dele. O mérito seria do talento humano. Exato. Mas agora imagine a cena real. Um homem com uma doença crônica nos olhos, talvez com uma aparência que causava certo desconforto, com uma fraqueza visível para todos. Quando esse homem falava e vidas eram transformadas, ninguém em sã consciência diria que o poder vinha dele. Impossível. A fraqueza dele se tornava o palco perfeito, o fundo escuro contra o qual a luz do poder de Deus brilhava de forma inconfundível. A vulnerabilidade dele tornava a mensagem invencível. A fraqueza dele era a prova de que a força não era dele. Que incrível isso. Ele se tornava uma janela transparente, em vez de um vitral colorido que chama atenção para si mesmo. É a metáfora perfeita. A fraqueza de Paulo forçava as pessoas a olharem através dele e verem a Cristo. O poder de Deus não apenas atuava apesar da fraqueza dele, atuava por causa da fraqueza dele. Ela se aperfeiçoava ali. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Trazendo para uma aplicação mais ampla, como a nossa fonte sugere, todos nós temos nossos espinhos, né? Pode ser uma doença crônica, uma limitação física, uma luta com a ansiedade, um trauma do passado. A nossa reação instintiva, como a de Paulo, é sempre orar e pedir: Deus, tira isso de mim. E a experiência de Paulo nos dá um novo conjunto de lentes para olhar para essas situações. A fonte destaca duas lições universais aqui. A primeira é que nem toda oração por livramento que não é atendida é um sinal de falta de fé ou de pecado. Às vezes, o não de Deus por nosso pedido de alívio é, na verdade, um sim para algo muito mais profundo. É um convite para a gente parar de confiar na nossa própria força e descobrir a força que só se manifesta quando a gente reconhece que não dá conta sozinho. É uma troca. A gente abre mão da nossa busca por autossuficiência e recebe a suficiência da graça de Deus no lugar. Exatamente. E a segunda lição é igualmente transformadora. As nossas fraquezas e cicatrizes, as coisas que a gente mais tenta esconder, podem ser justamente as frestas pelas quais a luz de Deus alcança outras pessoas. Que lindo isso. A vulnerabilidade genuína cria uma ponte, gera empatia. Quando as pessoas nos veem continuar, amar, servir, ter esperança não porque somos fortes, mas apesar de sermos fracos, elas testemunham um poder que claramente não é nosso. Isso gera uma curiosidade e um impacto que a perfeição jamais conseguiria. É impressionante pensar nisso. A fonte conclui de uma forma muito poderosa, dizendo que foi o espinho na carne que, no fim das contas, transformou Paulo. Ele tinha tudo para ser um fariseu arrogante, orgulhoso do currículo, do conhecimento dele. Mas essa dor constante o quebrou, o tornou humano, empático, dependente. E talvez seja por isso que os escritos dele tenham a profundidade que têm. Com certeza. Sem o espinho, talvez a gente tivesse a teologia brilhante de Paulo, mas não o coração pastoral dele. É uma conclusão forte, mas que faz todo sentido. A dor o manteve conectado à sua própria humanidade
E essa humanidade se tornou o canal para que a mensagem divina fluísse com mais autenticidade. A limitação não foi um desvio no ministério dele, foi o caminho. Uau! Então, o que começou como um mistério de quase 2000 anos, sobre um espinho na carne, se revela, na verdade, uma lição atemporal sobre encontrar força na fraqueza, sobre o poder de Deus que se manifesta justamente onde a gente se sente mais incapaz. O espinho não foi só o que limitou Paulo, foi o que esculpiu o legado dele. Isso deixa a gente com uma reflexão final, uma pergunta importante que a fonte inspira. A gente tende a ver nossas limitações, nossos espinhos, como os grandes obstáculos para o nosso propósito de vida. A gente pensa, se eu não tivesse essa doença, se eu não tivesse passado por isso, aí sim eu poderia ser feliz, ser usado. A história de Paulo nos força a virar essa lógica de cabeça para baixo e perguntar, e se, em alguns casos, essa limitação que a gente tanto odeia não for o obstáculo ao nosso propósito, mas for, na verdade, o próprio caminho para ele?